Mário tem uma frase que me parece muito bonita e que se pode aplicar tanto à Argentina como ao Brasil também. E no momento em que ele falou, ou seja, aí onde o conceito de pátria é quase uma quimera. A pátria ainda como uma entidade que não havia terminado de se definir. E poderíamos dizer que da geração paulista, da semana de 22, e a geração argentina da década de 1920, ambas essas gerações não apenas são muito contemporâneas, cronologicamente, os livros de Mário estão saindo no mesmo momento em que de Borges e no mesmo momento de Girondo também. Borges e Girondo e Machado de Assis, aliás, Mário de Andrade e Mário Girondo, Ribeiro Girondo, era a década dos 1920 da iniciação, mas não de uma iniciação qualquer, mas uma iniciação onde já se tem ideias muito bem definidas sobre qual seria a resposta a esta quase quimera que era, naquele momento, a pátria para os brasileiros, por um lado, e para os argentinos, pelo outro. De qualquer maneira, podemos dizer que Mário e os argentinos, Borges, Girondo e seus contemporâneos, são absolutamente diferentes. Mário faz coisas que não teriam passado nem pela cabeça de um escritor argentino dos anos 1920, e para começar, suas pesquisas musicais, suas pesquisas de etnografia musical. Nenhum dos escritores argentinos naquele momento teria lhe ocorrido que tal coisa, a música popular, etc., pudesse ser um objeto para ser pesquisado. O tango, talvez para escutar, uma música para escutar. O tango, e como vocês sabem, Borges não gostava muito de tango, exceto o tango muito primitivo, mas o tango, quando começou a ser uma música popular mais complexa, Borges não gostava mais. Mas, além disso, nenhuma das músicas argentinas interessou nunca a esses homens de Buenos Aires da década de 1920. Ou seja, é a primeira diferença fundamental. Mário tem, então, como uma formação de uma solidez científica, chamaríamos hoje, ou acadêmica hoje. Foi pianista, além disso, deixou o piano, que vocês sabem os motivos pelos quais que deixou o piano, mas tem uma solidez constitutiva que não os portenhos não teriam, e nem os argentinos como um todo nessa década de 20. A segunda diferença são as viagens. Os argentinos viajavam à Europa na época. E, em geral, a Paris. Então, Borges não viajava para lugar nenhum. Você sabe que Borges foi criado na Europa. Quando ele voltou para Buenos Aires, muito jovem, no início dos 20, já ficou em Buenos Aires durante 30 anos seguidos. Não viajou para lugar nenhum, exceto o Uruguai, onde os argentinos nos sentimos como se fosse uma espécie de terra totalmente parecida ou idêntica à Argentina, mas são deslocamentos no território nacional. Mário fez deslocamentos até a Amazônia. Isso teria parecido aos portenhos de Buenos Aires, excursões extravagantes, como se fossem homens de duas culturas totalmente diferentes. Mário, pela Amazônia, e esses brasileiros estão loucos, decididamente, esse Mário de Andrade está louco, como se fossem duas culturas totalmente diferentes. Então, a terceira diferença é o caráter carnavalesco que tem uma zona na obra de Mário. Ou seja, pode falar de todos que estudavam carnaval,
Mas existe uma área em Macunaíma onde ele diz, aqui temos uma celebração da festa. Eu gosto disso, celebração da festa. Bem, capítulo de Macunaíma, Macumba, celebração do ritual. Eu não sei se diz assim em português, os argentinos são mais amargos. Porque o Macunaíma é um livro, não é uma rapsódia, um romance, que está o tempo todo jogando com o proibido, com o que se fala, o que não se fala, com aquilo que se pode falar, aquilo que não se pode falar. Essa matéria está o tempo todo circulando em Macunaíma, não é? Então, há ali um jogo entre o que é proibido e o que é representado, há um jogo entre o que é falado e o que é calado. Essa tensão Macunaíma resolve, assim, literariamente, de uma forma genial, não é? Eu diria assim, que em Macunaíma, o calado é vencido pela artimanha da palavra, e que isso marca a erótica de Mário de Andrade. De que o Mário de Andrade tentou resumir essa diversidade no que ele chamou da sua bivitalidade, numa dualidade, que ele chama de bivitalidade. Ele se referiu a ele próprio como um desses animais que tem 2 estômagos. E ele imaginava que ele era dotado de uma vida de cima e de uma vida de baixo. A de cima era a inteligência, era crítica, era moralmente elevada, era sensível aos apelos coletivos. E a de baixo é sensual, instintiva, egoísta. A gente nota que a vida de cima sempre foi o elemento mais forte, mas a vida de baixo não podia ser descartada, porque se fosse descartada, a própria força vital da sua personalidade, das suas obras, dos seus poemas, se perderia. A bivitalidade é só uma das formas de dualidade com que a gente se depara quando está estudando ou está examinando a vida do Mário de Andrade. Ela talvez seja mais impressionante porque ela tem imediatamente uma dimensão existencial. Mas a dualidade, a bivitalidade, dualidade, marca todos os escritos e iniciativas de Mário de Andrade. Então, na sua primeira teoria poética, lá nos anos 20, no início dos anos 20, aparece a tensão entre inspiração e crítica. Quando, um pouquinho mais para frente, ele vai tratar da questão da brasilidade, aparece a tensão entre o nacional, a afirmação do nacional e o movimento na direção do universal. Ainda quando ele discute a questão do que é o nacional, aparece a tensão entre o elemento erudito e o popular. Mais para frente, nos anos 30, que é um período de radicalização política, aparece a tensão entre o compromisso social e um acentuado individualismo, de que ele nunca abre mão. E na estética final aparece a tensão entre os elementos materiais e formais da obra de arte. E existe uma outra dualidade que é muito expressiva, que ele menciona nos poemas finais, que é a dualidade dos 2 sinais da sua vida, que são, de um lado, o rio Amazonas e, do outro lado, o Tietê. De um lado, o Amazonas é um sinal daquela corrente caudalosa que tudo arrasta, e o Tietê é aquela corrente contrariada. Não só um rio preso, mas é um rio que se dirige para o interior, ele dá as costas para o Atlântico.
E o que eu queria dizer com isso é que todo o vigor da obra do Mário de Andrade resulta dele nunca ter escapado dessas tensões, dele nunca as ter, para usar a expressão que a Eliane usou, dele nunca ter sequestrado essas tensões, ter recalcado essas questões, essas tensões, mas ele conviveu com elas.